Boa noite, 20 horas mais 30 minutos. Hoje é dia 7 de junho de 2021. Começa agora Jeito Digital. A vida é deste jeito. Hardware, software, internet, games e as novidades da semana. Uma hora de interatividade com informação e a participação do ouvinte pelo nosso WhatsApp 519-9584-6290. 519-9584-6290. Tá valendo brindes? Mande o seu WhatsApp. O programa Jeito Digital tem o apoio de SoftSul, El Benedito, Lumiartes, RMS, Espetão, Sul TV, LPS Rádio e Idigense e Assistec do Viso. Este programa vai ao ar pelo Facebook do Jeito Digital e da Sul TV e é reprisado aos sábados às 10 da manhã na LPS Rádio, www.lpsradio.com.br. O programa de hoje, pessoal, é especial. Nós temos convidados de peso que vão contar um pouco da sua história, que vão contar um pouco da história do programa, de como surgiu a ideia desse programa, baseado, inspirado lá naquele programa Band Informática da década de 1997. E temos daqui a pouco mais a apresentação dos nossos convidados e temos também na apresentação o sociólogo e jornalista Silvio Belbucci, que fará as honras da casa apresentando os nossos convidados de hoje. Boa noite, Belbucci. Boa noite, Visorek, boa noite, público. Estamos ligados aí no Jeito Digital, porque a vida é desse jeito, nos nossos canais no Facebook do Jeito Digital, Jeito Digital Oficial, e no canal da Sul TV RS, lá no Facebook. Os nossos convidados de hoje são Renato Martins, o criador e editor da Rede Atitude Positiva, 3 anos de sucesso só com notícias boas. Paulo Gilvani, jornalista e empreendedor, diretor-geral da agência Rádio Web. E não poderia faltar neste programa de estreia Christian Nordock, historiador, mestre em comunicação e, como ele mesmo se intitula, um nerd desde sempre. Viso. Que maravilha! Vamos então começar o programa. Vou chamar os nossos convidados, as pessoas que fazem parte dessa história. Quero chamar o meu amigo Paulo Gilvani, hoje empresário, na época era jornalista, depois gerente de radiojornalismo da Band, deu uma virada na vida, virou empresário e empresário de sucesso. Eu quero saber, e o nosso público quer saber um pouco da história. Porém, antes eu digo, o pai da criança Band Informática está ali, é o Paulo Gilvani. Eu sou apenas o padrinho, o camarada que foi convidado e que aceitou o convite desse ilustre jornalista da época, um ícone do rádio gaúcho e brasileiro. Paulo Gilvani, conta um pouquinho da história, não sei se tu lembra como é que nasceu o nosso programa. A ideia era tua, tu tinha o projeto, e aí? Bom, em primeiro lugar, obrigado aí pelo convite, um abraço aí para o Silvio, para o Christian, para o Renato Martins aí, que a gente tem uma parceria, a Irene que está também aqui junto conosco. E falaste aqui na empresário, né? Eu até hoje, quando me apresento em qualquer recepção e pergunto a minha profissão, eu digo jornalista, né? Eu não sei se é uma coisa meio preconceituosa que eu tinha, até porque eu fui sindicalista também, né? Então, o fato de virar empresário nunca foi uma coisa que esteve assim no meu horizonte. Foi uma coisa que aconteceu meio que por acaso. Não que eu não goste da atividade, até porque essa atividade hoje envolve 60 pessoas, enfim, a gente está, digamos assim, oferecendo uma oportunidade para 60 pessoas que trabalham hoje na agência Rádio Web. Mas, respondendo à tua pergunta,
Visorek. Eu até me lembro que quando te convidei para tu apresentar junto conosco e tal, porque qual era a minha dificuldade, né? Eu, apesar de já ter trabalhado na área de informática, eu trabalhei no Serpro durante 8 anos, mas eu era digitador, né? Digitador é aquilo, é mecânico, tanto é que eu botava um Walkman na época, né, para estudar, quando eu estava fazendo vestibular para jornalismo, eu colocava um Walkman com os resumos que eu fazia e ficava editando. Depois eu fiz um curso interno, passei para programador, e evoluí para programador, mas não sabia muito pouco. Hoje não sei programar uma linha, né? Sei a lógica da programação, mas não sei programar uma linha. Então, sempre tive essa ligação com TI, com tecnologia, com a informática, digamos assim, na época. Quando eu fui para a Bandeirantes, aí eu saí do Serpro, enfim, tinha uma situação lá bem estável no Serpro, mas eu disse, não, se eu ficar aqui, vou me aposentar aqui como programador, né? Eu quero fazer jornalismo. E aí fui trabalhar na Bandeirantes, e lá o meu diretor, na época, a quem eu devo muito, né, o saudoso Bira Valdez, quando chegou lá, eu entrei em 94, quando chegou lá em 96, essa questão da informática estava muito evidente, assim, e era uma coisa ainda de muita curiosidade, né? E aí eu falei para o Bira, digo, Bira, o que tu acha da ideia? Apresentei um projeto para ele fazer um programa de informática. O Bira, eu acho que o Renato trabalhou com ele também, o Bira era um cara meio de lua, assim, né? Que isso, essas bobagens aí, vai falar de tecnologia no rádio, onde é que tu já viu esse negócio aí? Uma bobagem, esquece. Aí me deu aquele desânimo e tal, isso era num sábado, que eu apresentava um programa, o Pulo do Gato, que era de segunda a sábado, né? Aí no outro sábado ele também estava lá de manhã, porque eu acho que tinha um programa depois, ele apresentava o Jornal Gente durante a semana, mas tinha um programa que ele apresentava lá no sábado. Daí ele entrou na minha sala e perguntou assim, na sala da redação, né, eu era chefe de reportagem, ele perguntou, e aquele teu programa de informática? Daí disse, mas Bira, tu disse que aquilo é uma bobagem? Bota no ar aí, sábado que vem, das 10 às 11. Aí assim, de uma semana para outra, eu tive que inventar esse programa, o Band Informática. E chamei o Visorek para... Eu acho que o Visorek foi me apresentado pelo Júlio First, né? Júlio First, que não é o Júlio apresentador aqui atualmente da 102.3, né, da Itapema, antiga Itapema, né? O Júlio era da... Onde é que ele trabalhava mesmo? Como é que é o nome da empresa? Na CISPRO Educacional. Era diretor da CISPRO Educacional. Que foi nosso primeiro patrocinador. E aí acho que ele me apresentou o Visorek, né? E aí a gente começou a fazer o programa do Band Informática das 10. Você lembra onde nós fomos apresentados, Paulo Giovanni? Não lembro. Você tinha ido no Sindimetrô e lá nós nos conhecemos na sala de recepção. Você lembra do dia? Não lembro. Dia 8 de abril de 1997. Pô, que memória, hein? E no dia 12 de abril de 1997 saía o primeiro Band de Informática. Nessa época eu era jornalista do Sindimetrô também. E aí, então assim, a gente começou a fazer o programa e é impressionante falar hoje, porque a gente fazia, tipo assim, a gente dava dicas de Word, de Excel, de configuração de computador para o cara comprar. Era um negócio assim, não era nem da fase em que a informática estava engatinhando, era um bebê ainda. Então era uma coisa, aquilo era 97, então as pessoas não sabiam, a gente dava dica para comprar computador, o cara ligava lá, eu não consigo colocar, como é que eu coloco o negrito no Word, como é que eu faço tal forma no Excel? E a gente falava isso no ar, né? Então dava algumas consultorias no ar, e às vezes fora do ar também, né? Porque às vezes, e aí a gente começou o programa, e aí a gente começou também a abrir o telefone. Eu me lembro que teve uma situação em que a gente não conseguia colocar o telefone era só colocar o telefone no gancho e levantar de novo, colocar o telefone no gancho e levantar de novo, porque as pessoas ficavam ligando. A gente dava brinde, dava mousepad, dava uns brindezinhos que as pessoas iam lá buscar, inclusive, assim, a pessoa saía de casa e ia lá no Morro Santo Antônio para buscar um brindezinho, mousepad. Mas e aí o que aconteceu? Esse programa acabou sendo o programa de maior audiência da Band na época. Eu me lembro que nós chegamos a ter 14 mil ouvintes por minuto, que era um negócio fantástico para a Bandeirantes, inclusive, né? E não só para a Bandeirantes, inclusive para a concorrência. E aí o programa, depois eu acabei saindo da Bandeirantes e o Viso ficou sozinho lá tocando o programa, né? Mas foi uma grande inovação, assim, naquele momento, porque a gente tinha uma interação muito grande com os ouvintes, e essa sempre foi uma coisa, essa interatividade sempre foi uma coisa que a gente tentou preservar no programa, dentro do que a gente conseguia fazer em uma hora, né?
Mas foi uma experiência fantástica. Eu adorava aquele programa, tenho muitas lembranças legais. O programa, me lembro que uma vez a gente fez de aniversário, a gente sorteou algumas pessoas e fizemos um churrasco lá na Bandeirantes, que tem um lugar legal, fazer um churrasquinho lá e tal. Então, muitas lembranças daquele programa e de uma era, assim, inicial da TI, da informática, que, como eu estava falando aqui, era uma coisa de Word e Excel, né? Que a gente ficava dando dicas ali, configuração para comprar computador, eu me lembro, assim, imagina o que era um computador em 97, não vou nem me lembrar de qual era a configuração. Mas, basicamente, o início da história foi esse. Assim. Eu vou te fazer uma pergunta, se você lembra, qual foi a reação do Bira Valdez, o falecido Bira Valdez, saudoso, grande diretor da Bandeirantes. Você lembra qual foi a reação dele quando, terminado o Band de Informática, não deu tempo de tirar a CPU do estúdio da Bandeirantes, porque entrou o Esporte a 1000, que ia ter um jogo mais cedo, tal, periri, bababá. Você lembra da reação dele, não? Não me lembro desse episódio aí. Ele mandou chutar aquela porcaria do estúdio. E aí, na segunda-feira, ele mudou de ideia. Por quê? O pessoal do esporte começou a receber e-mail, porque naquela época a Band toda ela tinha, os jornalistas tinham e-mail, né? Mas ficava restrito à redação do jornal, à redação dos programas, Na redação da Band é que estava lá as CPUs, tinha várias CPUs. Tinha, depois até a gente uniu todas elas numa rede, através da Procenta e tal, tudo iniciativa do nosso programa da época. E esse rapaz que está aí, o Paulo Giovanni, ele é o pai da criança, ele que teve a ideia, ele que tinha o projeto, e ele que foi meu professor de rádio na época, porque eu não tinha experiência nenhuma. Eu tinha o Canudo, que eu me formei em 1983, mas não tinha experiência. E esta pessoa que está aí, eu agradeço assim, o Paulo Giovanni, tudo que ele me ensinou. Né? E quando ele saiu da Band, ele me encarregou de padrinho, eu passei para pai. Né? Ele abandonou a criança e me deixou como pai. Padrinho é para isso, né? Padrinho é para isso. Sim, com certeza. Agora, na época também, eu lembro de uma outra personalidade fantástica da Rádio Bandeirantes, da televisão Bandeirantes, do Grupo Bandeirantes, que é o nosso amigo Renato Martins. Hoje, com a sua rede Atitude Positiva, já há 3 anos, uma rede de sucesso, um negócio maravilhoso que mudou, inclusive, o posicionamento de grandes veículos de comunicação aqui no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque todo mundo, a partir da iniciativa do Renato, tem lá o seu momento positivo da semana, do dia, enfim, mas é inspirado na iniciativa desse jornalista, desse empreendedor, Renato Martins. Boa noite, Renato. Conta para nós um pouquinho da história. Boa noite, Viso. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite de estar com vocês aqui nesse primeiro programa. Um abraço ao Silvio Belbucci, que é meu parceiro lá na Rede Atitude Positiva, nosso colaborador, produtor de conteúdo. Um abraço ao Paulo Giovanni, que também é meu chefe, praticamente, né? Porque às terças-feiras nós temos a coluna Atitude Positiva na Rádio Web. Eu agradeço muito a Giovanni, porque a gente fez essa parceria aí e a Atitude Positiva ela vai mais longe, né? Ela vai para todo o Brasil. E aqui já quero segredar para vocês e fazer um merchandising, que pela Rádio Web a gente atinge muitas emissoras, principalmente em Norte, Nordeste e Centro-Oeste, em cidades que vocês nem conhecem, nem eu conhecia. Eu recebo o relatório lá da equipe do Paulo Giovanni, é impressionante. A Rádio Web distribui para mais de 2.000 rádios, né, em todo o país, a maior agência de produção de conteúdo, né, para rádios no Brasil. O Giovanni também visionário, grande empreendedor, e a gente está junto nessa parceria aí, distribuindo também conteúdo positivo. Eu agradeço as tuas palavras, Visorek. Um abraço ao Christian, um abraço à Irene, um abraço ao Lauro Pon Santos, diretor desse programa, meu grande amigo, meu grande parceiro também. Né? E eu agradeço as tuas palavras, Viso, porque eu acredito que elas são meio exageradas. Porque eu acho que existe dois, deixa eu explicar, são 2 movimentos. O primeiro movimento
é a própria mídia. Sabe aquela história lá de 2018 que estão culpando o PT pelo Bolsonaro ter sido eleito? Então é o seguinte, ó, a própria mídia tradicional dá tanta notícia ruim que o internauta, o espectador, o ouvinte se torna, daqui a pouco, enfarado, saturado, e ele quer uma via um pouco mais salutar, né? Que seja boa, inclusive, para a cabeça dele, né? E não que a gente queira tapar o sol com a peneira, mas é preciso também enxergar histórias boas, histórias que deram certo, né? Histórias que transformaram, histórias... poxa, ciência, tecnologia nessa pandemia aí estão dando um show, né? Então, assim, tem de sobra notícia. E eu acho que as pessoas estão querendo mais isso. E a pandemia, então, nem se fala. Nós crescemos na nossa fanpage 77% de audiência na pandemia. Então, realmente as pessoas estão buscando mais. Porque tu olha um bloco lá de um telejornal sobre Covid, ok, é importante saber quantas pessoas morreram, quais são as cepas. É importante tudo isso. Tudo isso é muito importante. Eu sou o primeiro a dizer, é preciso se informar sobre o problema para depois buscar uma solução. Né? Então, tu tens que, infelizmente, absorver o ruim para depois buscar um lado mais positivo, um ângulo mais positivo. E a gente trabalha assim, aqui nesse home office que vocês estão vendo, a gente trabalha todos os dias assim, não deixando de abordar, né, o problema, para depois enxergar soluções. Então, eu acho que pandemia, a crise, o mundo do jeito que está aí, a própria mídia faz um veículo como o nosso, né, ser um pouco mais saudado, ser comemorado, ser celebrado e ser atingido, ser acessado. A gente não previu nada disso. A gente não planejou nada disso. Que a pandemia tenha nos impulsionado, né? Que a pandemia tenha nos alavancado. A gente, obviamente, nem sabia que a pandemia ia vir, né? Tanto que nós começamos em abril de 2018, lá na Rádio Clube em Canela, a primeira sementezinha da Rede Atitude Positiva, onde eu estou até hoje, né? Às segundas-feiras, 7h45, o meu comentário. Mas, assim, acho que eu fico muito feliz da gente ver pequenas sessões, pequenos veículos, pequenas páginas, né, sendo dadas, sendo cedidas para esse tipo de notícia positiva. Só que, claro, eu sou um eterno insatisfeito. Eu acho que a notícia boa, a notícia positiva, ela vai ser... Eu vou estar feliz quando ela for colocada em qualquer página do jornal, quando ela entrar em qualquer bloco do telejornal, quando ela entrar em qualquer momento de um programa. E não assim, agora é a hora da notícia positiva. Né? Agora, no jeito digital, o Renato vai nos trazer uma notícia boa. Tá, aí o Renato vai embora e agora podemos voltar para a tragédia. Não é isso. A gente quer deixar de ser exceção. Né? E a gente quer se misturar com o resto das notícias. Né? É que nem... Vou fazer uma comparação e já vou dando spoiler da participação do Christian, que é um cinéfilo como eu. E, aliás, entende muito mais de cinema do que eu. O cinema brasileiro, quando vocês iam na locadora, não tinha a prateleira da comédia, prateleira policial, prateleira lançamentos, prateleira drama e a prateleira do cinema nacional. Como se o cinema nacional fosse gênero. E o drama do cinema nacional, e o policial do cinema nacional, né? E a comédia do cinema nacional, por que não está na outra prateleira? Então, quando deixar de ser exceção o cinema nacional e a notícia positiva, aí eu vou ficar realmente muito feliz. Mas olha, falei demais sobre a Rede Atitude Positiva, mas agradecendo por estar com vocês nesse bate-papo maravilhoso aqui. Eu ainda quero saber mais uma coisa. Tinha um programa tu me perguntasse tu me perguntasse lá. Do Renato, tinha um programa na Rádio Bandeirantes que eu curtia demais, que era o Cena de Cinema. Saiu da Band e Cena de Cinema ficou órfão. Porém, ainda temos um canal vivo, ainda temos um canal para buscar informação de Cena de Cinema, para buscar dicas de cinema. E qual é o canal, Renato Martins? Todo mundo sabe que isso aí é interessante falar rapidamente assim. Eu levei o Sala de Cinema que eu criei em 99 na FM Cultura.
E aí não pude levar o nome, porque a Fundação Piratini, até hoje, eu acho uma coisa muito bacana, interessante, viu? Poucas empresas fazem isso. As empresas, a Fundação Piratini registra todos os nomes de programas. Que legal. Todos os nomes de programas. E tu não pode levar o programa contigo. Então, aí eu liguei para o Lobão, eu consegui autorização para que o Lobão, consegui um e-mail dele, na verdade. Não estou tão cacifado assim. Consegui um e-mail do Lobão, e o Lobão, que é casado com uma gaúcha, né, a Regina, ele autorizou na hora. Não, pode usar minha música aí, Cena de Cinema. Nós montamos a trilha do Lobão, a música Cena de Cinema, que é o primeiro sucesso do Lobão, só com a parte instrumental. E essa foi a trilha do Cena de Cinema durante 15 anos na Rádio Ipanema. Aí saímos, fizemos 1 ano e meio de Rádio Clube lá em Canela também, junto com a Atitude Positiva, acabei voltando a Porto Alegre e hoje, respondendo a tua pergunta, tem o Cena de Cinema no Facebook. Nós temos 2 grupos hoje, tem o grupo VIP, que é mais fechado, tem o grupo aberto, e tem a página, que a gente bota muita notícia hoje, são 40 mil seguidores que mantém vivo. Eu não faço nada. Eles trocam, o Cristian conhece lá, né? Eles trocam trailer, cartaz. Ó, vai sair agora o Loki. Quarta-feira estreia o Loki. Nova série da Disney+, da Marvel. Tá lá, o trailer, tá tudo lá. É um compêndio, assim, uma diversidade, uma coisa incrível. Mas se tu me perguntasse do Band de Informática, eu coringava lá, passava todos os sábados no meu plantão, eu via o Band de Informática fazendo sucesso. Essa história que o Paulo Giovanni contou, é a mais pura verdade, se tornou um pico de audiência no sábado, porque a gente olhava o Ibope, a gente olhava os relatórios do Ibope e a gente não conseguia compreender. E vejam bem, isso não é uma crítica. A gente ficou abismado, a gente ficou surpreso, assim, bem, cara, mas não é futebol, não é pós-jogo de bola, não é esporte, não é outro esporte, não é um grande figurão, não é o Rogério Mendes, como hoje está lá, não é o Lazier, não é o Bira Valdez, tal. Não te preocupa, viu, Giovanni, que o Bira me fez várias dessas, assim. Amanhã estreia a Maria do Carmo, eu contratei 30 pessoas, ela estreia segunda-feira, à 13h. A Band News foi assim. A Band News, então, nós estávamos com a Band FM, né? Ó, um beijo para Ana Paixão, querido Bira, os melhores jornalistas do estado do Rio Grande do Sul, a melhor voz, eu acho, do Rio Grande do Sul, do Brasil, e um baita jornalista. Mas ele é intempestivo. Então a Band News foi assim, ó, não deu certo a Band FM, que era forró. Como é que vai ser forró e axé em Porto Alegre com 4 graus? O que é isso? Aí eu vou trocar isso aí foi lá para São Paulo, trouxe a Band News, que é o maior sucesso hoje no 99,3 em termos de notícia, né? Mas só que nós tivemos que implantar a rádio, olha, era acho que uns 20 dias para poder contratar todo mundo e implantar a rádio, graças a Deus que deu tudo certo. Mas enfim, eu dizia justamente isso, que a gente analisava, né? E não era um Bira Valdez no microfone, e era informática, era tecnologia, era um assunto diferente. Os caras falando lá, como o Giovanni disse, da configuração do 386, né? Quantas mega de RAM eu boto, e não sei o que, o Paint, eu posso tirar o Paint, eu posso botar o Paint. Era um sucesso, gente. Era um sucesso incrível. Tinha gente que reclamava, ligavam para mim para reclamar por que hoje tem esse futebol aí. Por que esse futebol está se estendendo? Os caras não param de falar. A partida terminou às 6 e nós estamos esperando o Band de Informática. Aí hoje o Band de Informática é um pouco mais tarde, meu amigo. É às 9, é às 10, né? Que a gente atrasava, né, Visorek? Então, assim, ó, realmente, olha, um sucesso, tempo bom. E vocês estão recriando todo esse ambiente aqui, isso que é importante, né? A tecnologia nos permite isso também e vocês estão trazendo de volta esse espírito. Isso é muito bacana. Parabéns. Agora, eu tenho, assim, muitas perguntas. Esse programa eu sei que vai estourar o horário, não tem como fazer em 1 hora a reconstituição, as coisas que a gente viveu na época. Agora, eu quero saber também do Christian, tem uma diferença, a gente chama de nerd e geek, e parece que é tudo a mesma coisa. É a mesma coisa ou tem diferença? Muito obrigado pelo convite, pessoal. É uma honra estar aqui com o pessoal da velha guarda do Band de Informática, um programa muito querido meu, que, vou te dizer uma coisa, aviso, Silvio e convidados, já era naquela época a força nerd se manifestando que dava essa audiência para o Band de Informática. Porque, assim, o que foi popularizado como nerd foi aquele filme que o Renato conhece, A Vingança dos Nerds, né?
lá pelos anos 80, em 1984, que de onde é que vinham, qual era o enredo, em resumo? Era uma turma do pessoal da ciência da computação, né? Era esse o nerd original, né? Os tempos passaram, essa cultura nerd, geek se desenvolveu, nerd, geek, otaku. O otaku é o nerd que consome produtos orientais, né? Produtos japoneses, desenhos, pop japonês, pop coreano, mangá. Esse é o otaku. O nerd que a gente conhece, ele vem muito daquela questão de ser uma pessoa estudiosa sobre algum assunto, né? Estudiosa sobre a computação, estudioso da cultura pop, se interessa pela cultura pop de maneira geral. E o geek é uma tribo dentro dos nerds. O geek seria o nerd da informática, o nerd millennial, que nasceu e que já pegou essa cultura pop consolidada ao longo do tempo, que a gente pode dar como essa cultura geek a partir do ano 2000, que foi com a volta do cinema de heróis, com X-Men. Ali é um grande marco na cultura pop mundial. Então, o geek é o nerd da informática, o nerd da tecnologia, o nerd das redes sociais. Então, dentro do grande campo da nerdice, existem vários pequenos setores que não tinham na nossa época, que é os anos 70. Né? Tem o cara que é especialista em filmes, especialista em séries, especialista em bonecos, em miniaturas. Então, eles vêm da mesma origem, mas tem uma especialização agora dentro desse campo da cultura pop. Que bacana, né? Que maravilha, isso é cultura, né? Porque a gente vê o termo e acha que é tudo a mesma coisa, mas tem uma diferença, mesmo que sutil, ela tem uma diferença, né? Com certeza. E o Silvio Belbucci está muito calado, Silvio. Te mexe aí. Eu sei que tu tem muita curiosidade. Tô esperando a minha vez, porque no meio dessa gente toda, fica até complicado a gente dizer alguma coisa, né? Muito peso, né? O Renato é hoje o mestre das lives, né? O cara, ele pega os assuntos momentosos e consegue dar um molho gostoso. A gente passa aquela 1 hora ali assim, não percebe, né? O todo-poderoso das lives. Né? O Paulo Giovanni, cara, é um homem visionário, né? Ele viu lá atrás a oportunidade que era a rádio web, quando a internet ainda engatinhava no Brasil. A gente trabalhava com linha de escada, minha gente. Linha de escada. Tinha que plugar o cabinho do telefone no computador e rezar que ninguém da casa levantasse o fone, porque derrubava a conexão. Respondendo para o Paulo Giovanni daquela época, Paulo, a configuração top de linha que eu comprei com muito esforço, a prestação, era um glorioso 386 com 32 MB de memória RAM, 1,2 GB de HD, e a gente ligava o computador e saía para tomar um café até ele entrar todinho no ar. Trabalhar no Corel com aquilo, era uma aventura. E hoje essa gurizada está aí trabalhando em celular, em tablet, né? Não faz a menor ideia do que a gente passou naquela época. E esse também é um grande marco do Band Informática, porque o Band Informática, além de ter levado o computador para dentro do estúdio, o Band Informática foi o primeiro programa a criar as salas de chat interativo. Gente, chat interativo com conexão de escada naquela época, isso é uma coisa que é inimaginável nos tempos de hoje. Hoje a gente está aqui numa ferramenta transmitindo de 4 cidades diferentes, via internet, com perfeição, sem delay. Naquela época a gente tinha um chat. Entrava numa sala de chat de um desses provedores da época, criava aquela sala e ficava discutindo assuntos ali, e o pessoal participava. E muitas vezes o Band Informática derrubava
o servidor do provedor, porque estourava a capacidade limite das salas de chat, que eram de 200 pessoas. Então, também foi um programa inovador naquele momento, porque trouxe a interatividade, trouxe o ouvinte para dentro do programa. E isso foi fantástico. Tudo isso hoje, para a gente, é muito tranquilo, é muito barbada com toda essa rede que a gente tem à nossa disposição. Agora, aproveitando a deixa do Christian, acho que todos nós aqui somos um pouco nerds. Apesar de dinossauros nascidos anteriores a essa criação, eu acho que todo mundo aqui é um pouco nerd, porque a gente, de uma forma ou de outra, se focou em determinadas coisas, né? Eu, o Visorek, na área de tecnologia, né? O Paulo Giovanni na área de rádio web, o Renato Martins é um foco extraordinário no jornalismo, o Christian também é um foco extraordinário na comunicação e é um historiador de mão cheia. E o Christian faz uma coisa que é interessante, que é histórias de empresas. Isso é uma coisa raríssima nesse mercado. Então, a gente está cercado aí de mentes poderosas, meu amigo. E hoje o programa é riquíssimo nisso. A gente trabalhando com todo esse pioneirismo que foi lá atrás e fazendo esse link, né, mais de 10 anos depois, trazendo de novo um outro formato, de um novo jeito para fazer a coisa acontecer. Então, eu só posso dizer que eu estou muito feliz por estar cercado por todo esse pessoal que fez a história e continua fazendo a história. Você vê que nada é por acaso, né? E eu me lembro que em 97, 98, o Júlio olhava para o Paulo Giovanni e dizia: esse cara está no lugar errado, esse cara é um empreendedor. Porque o Júlio, ele era da parte educacional, ele tem assim ele devia ser ministro da educação, porque ele tem a parte docente, aquilo sai das veias dele, ele sua, né? O suor dele é educação, empreendedorismo. E ele olhava para o Paulo Giovanni e dizia: esse cara está no lugar errado, esse cara é um empreendedor e não sabe. O Júlio tinha uma característica muito interessante, assim, que ele era um apaixonado, né? Então, fazia tudo com muita paixão, né? E o Christian falando ali algumas coisas, me lembrei, agora eu vou te jogar uma casca de banana aí, Visorek. Qual era a música de abertura do nosso programa? Pela internet. Pena que a gente não pode. Cara, eu ouço aquela música até hoje, me dá Gilberto uma Gil. saudade, rapaz. Gilberto Gil pela internet. E na verdade, a abertura da música é uma linha de escada, né? É uma característica de linha de escada, né? E foi você que escolheu. E foi você que escolheu com grande sabedoria. E sobre essa questão da criação da... diga, Arviso. Um dia nós estávamos no programa, e aí o Paulo Giovanni falou: Viso, achei a música do programa. E aí botou para rodar. Eu digo: cara, que sacada maravilhosa. E todo mundo, quando ouve aquela musiquinha, lembra do Band de Informática. Continua, Paulo Giovanni, desculpa ter me interrompido. Não, e sobre a questão do início da Rádio Web, o Cris estava falando alguma coisa ali que me deu um gancho, assim, que quando a gente vai na universidade, assim, fazer palestra para os alunos e tal, como é que foi a ideia do surgimento da Rádio Web e tal? Eu vou dizer uma coisa para vocês que, tipo assim, é ridículo. O que a gente faz? A nossa linguagem é rádio, enfim, nós continuamos fazendo rádio. O que a gente fez lá na época foi o seguinte: gerar um arquivo em MP3 e hospedar para alguém baixar. Então, assim, isso hoje é uma coisa ridícula. Só que naquele período, eu me lembro quando a gente começou em 2001, a gente tinha 100 rádios, das quais 80 ainda recebiam por telefone, por híbrida telefônica, e só 20 rádios tinham condições de baixar pela internet. Isso em 2001, gente. Isso aí não é 94, 75, não, é 2001. E eu me lembro assim, que quando a gente ia gravar no estúdio, para subir um arquivo de 2 minutos, às vezes demorava 10 minutos. Para fazer um download desse mesmo arquivo, mais uns 10 minutos, que é mais ou menos o que o Silvio estava falando. Eu vou fazer o download aqui, aí vai ali, toma um café, faz um lanche, quando volta está ali 95%, ainda espera mais um pouquinho. Então, a realidade da internet naquele momento era essa, né? Então, quando, por exemplo, mas tu é um visionário, a parte mais visionária que a gente teve foi de entender naquele momento
que a internet ia ter um desenvolvimento que, na verdade, ela só veio depois com o chamado ADSL, que para alguns, talvez mais novinhos que estejam ouvindo, aí nem sabem o que é. É verdade. A DSL foi a primeira banda larga que a gente teve, que aí você não precisava mais usar a linha de telefone. Olha que coisa fantástica, né? Bom, nem vamos falar da situação que tem hoje, né? Mas esse foi, digamos assim, foi a parte inicial do crescimento, enfim, do nascimento da agência Rádio Web. Essas coisas ridículas de de colocar um arquivo MP3 para as pessoas baixarem. Vamos ver como é que está o nosso prestígio? Vamos dar uma passada com a Irene Grinks. Irene, está na linha aí? Irene, vamos ver como é que está a participação do ouvinte. Temos ouvintes, bastante participação. Vamos lá, dá uma passadinha para nós aí dos recados. Bom, nós temos Paulo Alex de Alvorada, que está dizendo que está ligado no programa, dando boa noite. Esse era o ouvinte do Band de Informática, Alex Paulo. Fabiano Malman, de Porto Alegre, diz o seguinte: participei várias vezes do Band de Informática e a convite do Viso no começo dos anos 2000, quando eu trabalhava na Microsoft. Acabamos ficando amigos. Grande Fabiano Malman. Aliás, isso é um camarada fantástico da área comercial. Ele tocou a Microsoft aqui no Rio Grande do Sul e é um cara fantástico para a área comercial. Eu, se fosse produtor de software, se eu trabalhasse com tecnologia, eu contrataria esse cara para ser meu gerente comercial. O cara conhece muito da área comercial. E um grande abraço para o Fabiano Malman, que foi várias vezes no nosso programa, contribuiu demais para a história desse programa. Continuamos aí, mais participação, Irene? Éder Souza dizendo que está ao vivo, prestigiando o programa, desejando sucesso. Clemir Cardoso pediu o número do telefone do WhatsApp, onde eu já repassei para ele no momento que ele pediu. Éder Souza dizendo que até hoje ele pede socorro ao Viso. Éder, o vigilante. Edinho Cecílio diz o seguinte: Viso, meu amigo, estamos assistindo ao vivo aqui de nossa cidade, Araripina, em Pernambuco. Parabéns pelo primeiro de muitos. Que Deus te abençoe e a toda a sua equipe. Show. Abração, amigos. E Levi Neves diz: grande Viso. Levi Neves é o Colorado da Zona Sul. Grande garoto. Também ouvinte do Band de Informática. Viso, vamos aproveitar que esse público todo está online e vamos fazer a promoção, o nosso sorteio. Esta caneca, maravilhosa caneca, feita pelo El Benedito, pode ser sua. Entra no WhatsApp, manda uma mensagem para nós pelo WhatsApp, com a tua cidade, o teu endereço, e no final do programa nós vamos sortear para um dos nossos ouvintes participantes. Mas tem que ser pelo WhatsApp. Viso, manda o WhatsApp do programa para eles. 519-9584-6290. Repetindo, o prefixo é 51-9-9584-6290. Entre, mande a sua mensagem e concorra. As mensagens lidas aí, Irene, são do WhatsApp ou são via Facebook? Tem algumas do WhatsApp e outras no Facebook. E acabou de entrar mais uma mensagem aí no Facebook. Cristiane Cordal. Coisa boa esse novo jeito de comunicar. Muito sucesso, diz ela. Lembrando que o número do telefone aí do WhatsApp está disponível nos comentários aqui do vídeo, tanto na página da Sul TV quanto na página do Jeito Digital. Então, quem não conseguiu anotar o número, é só dar uma olhada nos recados, que o número do celular está lá. Vamos participar. Essa aqui será sorteada hoje. Isso, vamos participar. Essa será sorteada hoje. Daqui a pouco mais sai sorteio, Silvio. Mas os nossos convidados também vão receber, não precisam ficar com ciúmes. Cada um vai receber uma canequinha
personalizada, feita pelo El Benedito, da nossa querida amiga Carla Tavares. Mas vai ser sorteio ou é... Os convidados vão ganhar, né, Viso? Ah, que legal, que bacana. Os nossos que ouvintes maravilha. têm que participar para participar do sorteio. Renato Martins, eu estava em São Paulo quando eu recebi a notícia. Na época, vamos voltar um pouco, me veio aqui à mente, uma triste notícia. O nosso diretor tinha falecido num hotel em São Paulo. Como é que te pegou essa notícia? Eu fiquei muito arrasado, cara. Como é que te pegou essa notícia aí? Olha, meus amigos, essa é uma notícia bem... Essa é uma história bem triste, né? Como não podia deixar de ser, mas ela tem muitos detalhes que vão do trágico, passam pelo engraçado, porque essas coisas têm um pouco, e algumas coisas curiosas. Talvez eu nunca tenha falado disso, viu, Viso? Acho que ninguém me perguntou nunca disso. Como é que é? Não estou te ouvindo. Não estou ouvindo, Visorek. Tá cortado, tá baixinho. O Viso tá sem som lá, mas daqui a pouco eu assumo o programa, hein? Não, qualquer coisa nós estamos aqui, né? Para isso que nós estamos aqui, né? Renato, segue o baile que a gente está te ouvindo, Renato. Vocês são loucos. O Silvio falou no início, eu estou esperando um tempo aqui, porque não dá, né? Vocês são loucos. Convida eu, Paulo Giovanni, Christian, não tomamos conta. Não, o negócio é o seguinte, foi no dia 24 de junho, foi uma noite de São João, e, se eu não me engano, foi 2007. Agora 2006. Não sei se foi 2005, 2007, 2006? 2006, né? 2006, não, acho que foi um ano ímpar, se eu não me engano. Acho que foi foi 2005, porque não tinha nascido meu primeiro filho. Meu primeiro filho nasceu em julho. E o Bira não conheceu, eu me lembro que o Bira acompanhou e tal, mas ele acabou não vendo o meu filho. Foi 2005, sim. E aí, nós estávamos fazendo, dentro da Bandeirantes, o Paulo Giovanni acho que não estava mais lá, né, 2005, né, Giovanni? A gente estava fazendo uma tradicional festa para publicitários, que era feita em junho. Uma ideia do Johnny Saad, de fazer, a gente já tinha uma festa de final de ano, que todo mundo participava, e era todos os clientes, anunciantes vinham, parceiros, e aí a ideia do Johnny foi justamente implantar uma outra festa de inverno, que era o Arraial da Band. E que era também para fazer relação com o mercado, com clientes, agência e tal. E a gente tinha tudo lá, tá que nem o Silvio ali, caneca, camiseta, nós tinha TV de plasma, 386, tinha tudo para sortear, né? Tinha um monte de coisa mesmo. E banda ao vivo, palco montado no estacionamento, e o Pira estava em São Paulo porque ele foi inaugurar o canal Terra Viva, que foi o canal de agrobusiness, de agronegócio lá do Grupo Bandeirantes, que foi naquele ano também. Inclusive, o então governador Germano Riccotto esteve com ele lá na inauguração e tal, e o Bira ficou mais uns dias lá, porque o Bira apresentava naquela época o Canal Livre aos domingos. Então o Bira viajava muito, saía quarta, voltava domingo, voltava e tal, aí segunda de manhã ele já estava em Minas Gerais, uma Band de Minas Gerais, lá voltava para Porto Alegre e tal, uma vida bem corrida. E aí, né, nessa quarta, era uma quarta-feira, eu acho, nesse 24 de junho, acho até que pode ter sido de 23 para 24, tá? E aí dizem, isso eu não consegui esclarecer até hoje, vocês podem me ajudar, que tem o solstício de inverno, que é a noite mais longa do ano, que é aquela que começa o inverno, que seria de 20 para 21 ou 21 para 22, mas eu também já ouvi dizer que é a noite de São João, que é 23 para 24. Então, assim, não interessa qual é a noite mais longa, mas assim, se eu fosse escrever um livro sobre isso, eu escreveria exatamente com este título, A Noite Mais Longa do Ano. Com certeza, porque é o seguinte, o Christian já está pesquisando, na vez dele ele já vai te responder, porque isso aí é coisa para nerd responder, né?
Sim, e o Christian, inclusive, tem um link. O Christian, inclusive, tem um link dedicado do Google só para ele. O Google responde só para ele. Algumas coisas específicas que não responde para seres humanos normais. Gente, nós fomos, vocês imaginam, são dormir 10 da manhã, né? A notícia chegou meia-noite, 1h da manhã, meia-noite, chegou, perto da meia-noite. E nós passamos a madrugada inteira, né? Tentando averiguar de longe e tal, porque o Bira morreu lá em São Paulo, onde tu estava também, Vizorek. Tu estava lá em São Paulo, é isso? Em São Paulo, eu me lembro que era junho, quase final do mês, era quase o meu aniversário, eu faço aniversário em 30 dias de junho. Só uma semana, eu acho. O Vizorek está com um probleminha de áudio aí. Então, assim, foi lá em São Paulo que veio a notícia, né? Foi lá que aconteceu. E ele estava na esteira, estava fazendo exercício e acabou tendo uma parada cardíaca. E foi assim, aí a notícia chegou naquele arraial, e aí foi uma coisa assim, extremamente contraditória. Vocês imaginam que as pessoas estavam se divertindo, bebendo um vinhozinho, bebendo uma cerveja, né? Aquela coisa toda, e daqui a pouco vem a notícia, e a notícia começa a correr por trás das barracas, entrando nas portas dos gabinetes, sala fechada, fulano, o que aconteceu, o que aconteceu? Daqui a pouco a gente, que era funcionário, ficou sabendo, e eu só recebi uma ordem, que é o seguinte: acaba com a festa. Caramba! E aí eu tive que entrar, mas não conta o motivo. Por que não contar o motivo? Porque a mãe do Bira, a dona Terezinha, estava em casa, vendo televisão, ouvindo rádio e não sabia. Então, imagina tu encerrar para um monte de publicitário, um monte de jornalista uma festa, não era muito tempo de redes sociais, mas em seguida alguém ia para uma rádio, alguém ia passar essa informação para um amigo e tal, e aí a dona Terezinha ia ser sobressaltada pela notícia. Então, da pior maneira, né? Então, eu subi no palco e na frente daquela legião de festeiros, publicitários, jornalistas, clientes, eu tive que anunciar que o arraial tinha sido encerrado por motivos de força maior. E assim, foi uma decepção, obviamente, as pessoas, muitos reclamaram, inclusive, né? Eu fui odiado, né? Mas depois, aos poucos, a boca pequena, a gente foi dizendo, li para os mais amigos e tal. Sim. Enfim, então foi uma noite assim, muito difícil, muito torturante, porque nós tivemos que fazer um planejamento para chegar nos familiares e falar e avisar com calma, com tranquilidade. Aí a questão do corpo, trazer para Porto Alegre para fazer, se eu não me engano, foi velado na Assembleia Legislativa, o corpo do Bira, né? Foi. E, enfim, foi realmente uma noite muito difícil, bombástica, mas teve esse episódio um pouco, não vou dizer cômico, mas um pouco curioso, porque eu tive que subir lá no palco e encerrar a festa. E os caras me xingando. Pô, é TV! Quando é que vamos sortear a TV? Não, fica para a próxima, nós vamos sortear na próxima e tal. Eu me lembro, nesse período, eu morei em Brasília, 2005, 2006. Tem gente que acha que até hoje eu moro em Brasília, né? Mas eu só morei lá há 2 anos. E eu cheguei na Rádio Web, eu me lembro que o Janone que me falou, o Janone soube quem é que faleceu e tal, daí quem, né? Bira Valdez, mas foi um choque, né? Porque, enfim, tanto é que, tipo assim, eu devia e devo tanto a Bira Valdez que no outro dia peguei um avião e vim aqui pro velório dele, pra vir na Assembleia Legislativa mesmo. Eu lembro que a Paulinha, filha dele, ainda era uma menina, enfim, né? Era uma situação bem dramática, assim, e ele praticamente, né, criou a menina, enfim, ela estava bem abalada, a mãe do Bira já era velhinha e tal, a Ana, sofrimento todo, enfim, foi uma coisa bem dramática, assim, né, e uma coisa, quando acontece uma situação assim, da forma como aconteceu, realmente fica mais dramática, né, mas enfim, eu acho que o legado dele é exatamente esse aqui, né, a gente está falando do Bira aqui ainda, né, então... É verdade, foi uma pessoa que marcou muito. Deixou, né? Eu voltei. Gente, né? Voltou meu áudio? Voltou o áudio? Ok. Voltou. Ok. Realmente. Eu posso só contar uma coisa boa? Por favor. Conta aí. Para não dizer aqui que nós estamos falando só das histórias trágicas. O Bira me chamou uma vez na sala dele, aquela sala suntuosa que vocês conheceram, na direção geral lá embaixo, que a gente tinha medo às vezes de entrar. O Bira tá te chamando, meu Deus do céu. É hoje. O Bira me chamou, e o Meneghetti, que era o anteparo entre mim e o Bira, vamos dizer assim, o chefe intermediário, né? O Meneghetti tá viajando. Então só tinha eu e o Bira, ligação direta, entende? Não tinha defesa, não tinha escudo. Eu disse, mas o que o Bira quer?
E eu estava apresentando na época o Manhã Bandeirantes. E eu sempre fui conhecido, na minha carreira e lá na Bandeirantes, mais do que nunca, como o rei da vinheta. Porque eu sempre adorava a vinheta. Adorava fazer vinheta, adoro até hoje. Escolher trilha, fazer vinhetinhas e tal. E o Beira Valdez diz assim, olha aqui, ó. Tu tem um problema terrível, que é a vinheta. Tu chama a vinheta, tu explica a vinheta, tu diz, vem aí a voz do ouvinte, e aí o ouvinte vai poder falar, porque o ouvinte vai poder interagir, não sei o que, tu explica a vinheta, e a vinheta... Aí ele me deu uma aula, gente. Ele disse assim, a vinheta não precisa ser explicada. A vinheta é que apresenta o conteúdo. Para quem não sabe, para quem é leigo aí, né, tá boiando daqui a pouco, a vinheta é aquele pedaço de áudio, que na TV também é visual, né, que apresenta algum produto, né? Então, tipo assim, Jeito Digital, com João Carlos Visorek e Silvio Belmonte, por exemplo. E um pararapapapá, né? Ou então, agora a hora da caneca do Jeito Digital. Taran, 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 taran. Uma coisinha de 7 segundos, 8 segundos e tal. Isso é uma vinheta. E eu adorava isso. Só que eu explicava demais. E ele me deu uma aula. Tu não precisa explicar a vinheta. Tu não precisa explicar a vinheta. A vinheta se explica por si só. Dá a hora, a temperatura e o operador solta a vinheta. Achei assim, ó, saí com uma grande lição de rádio mesmo, que eu mudei bastante o meu tipo de comunicação radiofônica a partir daquele momento. E era um homem de grande conhecimento, né, em todas as áreas, era impressionante. Né? Essa história do chefe me chamou, eu não sei se é só no jornalismo, mas no jornalismo, assim, se o chefe chama alguma coisa, tu fez errado. Eu me lembro quando eu era setorista na Assembleia, éramos eu, pela Band na época, Osíris Marins, ela pela Gaúcha, e tinha pela Guaíba, quem era pela Guaíba? Eu acho que era o... Mas enfim, tinha um lá da Guaíba que eu não estou me lembrando do nome agora. E aí a gente se reunia na sexta-feira para tomar um café, e aí a gente dizia assim, olha só, ninguém me ligou, nenhum chefe me ligou, até depois na sexta-feira, essa semana eu fui bem pra caramba. E que loucura! Outra história dessa enfim, de notícias boas e notícias ruins, né? Tem uma que é, por isso que se fala muito do jornalista, o jornalista só trabalha com notícias ruins, né? Que tem o repórter que chega para o editor e diz, eu tenho boas e más notícias. E quais são as más notícias? As más notícias é que eu só tenho boas notícias. Aí não é notícia, isso para o jornalismo marrom, né? Aí não tem assunto, acabou o negócio, se não tem uma notícia não vai ter Ibope. Que barbaridade, né? Veja o pensamento, mas o Paulo Giovanni tocou numa coisa certa, viu? Que inclusive o Renato Martins tinha falado antes. Não sei porquê, né? Mas a imprensa ela é movida pelas notícias ruins. Eu não sei se isso dá mais Ibope, eu não sei, mas aos pouquinhos a gente tem notado que tem uma tendência reversa, que a coisa está mudando um pouco. Graças a Deus. Chega de notícia ruim. Eu sei que o Silvio está ali se coçando para fazer pergunta. Mas antes, eu vou ver lá com a Irene Grinks. Como é que está a participação dos ouvintes aí? Oi, daqui a pouco vem o sorteio. Temos mais alguns recados aí. Deixa eu ver onde que eu parei. Temos Eduardo Henrique Cardoso, tem mais outro sobrenome, deixa eu ver. Eduardo Henrique Cardoso Pacheco. O EPAC. Esse também era ouvinte do Band de Informática, o EPAC. É o que ele coloca. Eduardo Pacheco. Atento ao programa, e mais abaixo ele diz de novo, parabéns, Biso. Temos Fernando Lagranha, parabéns, Biso, e a todos do programa. Alvoradense. Esse aí é do ramo de tecnologia, Irene Grinks. O Lagranha, ele também é da área técnica, viu, Belbucci? Ele é da área, né? É um cara da área aí. Tem empresa de informática também, é técnico, ele mexe com tecnologia.
Mais alguma coisa aí, Irene? Tá. O Edinho Cecílio diz o seguinte: amigo Viso, como sugestão, gostaria que no próximo programa seja sorteado uma cuia de chimarrão, o tema do programa Jeito Digital. O que vocês acham? Maravilha, grande sacada. Até porque a minha já está pela capa da gaita. Me desculpe pela brincadeira, os comentários de vocês são sensacionais. Estou aqui grudado na telinha da minha TV. Irene, vou fazer um parênteses aí do Edinho. O Edinho, ele seguramente é o melhor goleiro que eu já vi jogar amador. O cara pegava uma barbaridade. Eu era um baita de um perna de pau, nunca consegui fazer um gol nele. Nem de pênalti eu consegui fazer gol nesse cara. E o cara maravilhoso, é amigo de infância, a gente se falou a vida toda. E o meu grande abraço pro Edinho, grande abraço, casou na sexta-feira passada, tá de mulher nova, cara, aproveita, vai pra casa, Padilha. Isso aí, mais alguém? Temos a Ana Paula Souza, diz parabéns, Viso. Vanessa Souza, tem mais um sobrenome aí, deixa eu abrir aqui. Vanessa Souza Visorek. Visorek, a minha filha, participante do Band de Informática. Ela diz o seguinte: parabéns pelo programa, acompanhei o Band de Informática na infância e me influenciou positivamente. Hoje sou apaixonada por tecnologia. Bom, exemplo de casa, né? Fabiano diz parabéns pelo programa. Tá, o Fabiano responde para Vanessa. Vanessa, que saudade. Que bacana, hein? Temos mais. Ele continua colocando o Eduardo Henrique aí, que velho acompanhante do antigo Band de Informática, e a Deise Cássia da Silva. Parabéns pelo programa, e em especial ao meu amigo Silvio Belbucci pelo convite. Maravilha, maravilha. WhatsApp, Dona Marlene WhatsApp Grinks. aí, Irene Grinks, WhatsApp. Vamos ver onde é que eu estava no WhatsApp. Mande seu WhatsApp. Tá, aqui. Boa noite a todos. Parabéns, estou aqui ligado nas histórias. Muito sucesso, parabéns, grande Viso, do Fernando Lagranha, de Alvorada. Levi Neves, boa noite, parabéns pelo programa. Abraço, de Colorado, da Zona Sul, ex-ouvinte do Band de Informática. Outro aí, boa noite a todos, parabéns a todos, estou aqui ligado nas histórias. Muito sucesso, parabéns, grande Viso, de novo Fernando Lagranha. Amigos, o programa está sensacional. Edinho Cecílio, de Araripina, Pernambuco. Então, esses são os recados agora no WhatsApp aqui. Daqui a pouco mais sai o sorteio, né, Irene? Daqui a pouco mais o sorteio com Irene Grinks. Mas, posso fazer aqui uma coisa que eu mais sei fazer, que é pergunta? Quero fazer uma mas pergunta. claro, meu amigo, pelo amor de Deus, o senhor é de casa, né? É de casa e está no meu coração. Eu pergunto ali para o Christian, que certamente ele deve saber. Eu vi que tu é especialista na área de HQ também, né? Eu adoro história em quadrinhos e tal. E há um tempo atrás eu consegui recuperar umas revistas aqui do Chiclete com Banana, aqui no pessoal de um vídeo levou aqui, que é para mim, o Renato deve conhecer bem o pessoal aqui da vídeo levou. E o que eu queria te perguntar é o seguinte: hoje, eu até me lembro um tempo atrás, até pela Rádio Web, eu estive lá na editora Abril. O vídeo levou o último reduto, né? O último reduto dos cinéfilos. Última locadora de Porto Alegre. Não, desculpa, é a penúltima. A última é a Zil Vídeo, né, Cristiano? E aí eu queria te perguntar, ainda tem revista impressa? Ainda está chegando revista impressa em quadrinhos, assim, ou pelo menos digamos assim, há uma possibilidade de tu conseguir essas revistas mais antigas e tal. Como é que está esse mundo aí? É uma coisa que me bateu essa curiosidade aí quando eu vi que tu tinha especialização nessa área.
As revistas em quadrinhos, elas passaram por uma modificação muito grande nesses últimos anos, Paulo e amigos. Eles passaram daquele momento do papel jornal que a gente tinha antigamente, tanto em tamanho Veja quanto no tamanho formatinho. Agora as revistas em quadrinhos são quase todas capa dura, com papel de alta qualidade, com preço maior também, como consequência. Então há um grande mercado colecionístico sobre as revistas em quadrinhos. Mas essas antigas aí que tu tens aí, da Chiclete com Banana, Geraldão, que também saía naquela época, também Cacete e Planeta. Cacete, isso, elas têm um bom valor no mercado colecionístico, pela raridade, porque elas nunca foram reeditadas, né? Elas foram editadas somente naquele período lá dos anos 80. E o que a gente tem agora? Coletâneas daqueles personagens, em capa dura, com alta qualidade. Tem uma coletânea da Rebordosa, tem coletânea do Bob Guspe. Então, tem todas essas revistas agora com alta qualidade, com um papel bacana, com muitas informações extras. Então, é um material muito, muito importante também. Eu também queria falar, que o Silvio mencionou que eu trabalho com história de empresas. Eu escolhi ser historiador por causa de um gibi que eu trago aqui para mostrar para vocês, que é este aqui, ó, Guerra dos Farrapos, que eu passava pela frente do meu colégio ali na Zona Norte, Porto Alegre, Colégio Concórdia, passava por um posto de gasolina e via o banner disso, né? Falei, o que é isso? Guerra dos Farrapos? O que é? E chegou esse gibi aqui, e foi ali que eu vi que a história podia ser uma coisa muito diferente, muito bacana de ser contada, de ser transmitida com desenhos, com quadrinhos, etc. e tal. E aí depois, lá da escolha do vestibular, eu fiquei entre engenharia química e história, e escolhi a engenharia química, porque daria mais dinheiro, né? Por sorte, tive um câncer que me fez ver que só tem uma vida. E aí eu parei com a engenharia química e fui ser historiador. E durante esse meu percurso trabalhei inclusive no Memória Ipiranga, então meio que o ciclo se fecha, né? O quadrinho lá do começo, quando eu era criança, repercutiu na minha vida adulta. Então tem muita história sobre quadrinhos, e os quadrinhos para mim é o que me ancora nesse mundo nerd geek. Eu me alfabetizei com quadrinhos, né? Foi a primeira coisa que eu vi na vida. Muita gente foi assim, né, Paulo Júnior? Mas hoje já não é mais, né? Hoje o pessoal é mais dos games. Antigamente a gente tinha outras brincadeiras. Eu tenho uma curiosidade, vamos ver quem é que consegue me ajudar aí. Na passagem, Giovanni, pela Bandeirantes, qual foi assim o fato que te marcou? Eu te peguei, né? 4 anos, eu fiquei 4 anos na Bandeirantes, então tiveram muitos fatos marcantes, assim, né? Mas digamos assim, jornalisticamente falando, um dos fatos marcantes foi a queda daquele avião da TAM, aquele Fokker 100 que caiu no centro de São Paulo, né? Eu me lembro que eu estava entrando no ar e o meu produtor era o Marcelo Dornelles, que hoje eu acho que está na TVE, mas quem nos deu um apoio fantástico naquele momento foi um dos melhores produtores que eu conheço do rádio, se não o maior, que é o Linei Zabi, né? Que tinha uma agenda fantástica na época, que não era tão simples assim encontrar as pessoas, né? E eu me lembro que ele colocou assim, logo depois que caiu o avião, a gente começou a fazer a repercussão e tal, e aí como era o programa que eu ia apresentar, então eu fiquei no ar um bom tempo ainda ali, acho que mais de 2 horas no ar. E aí ele colocou o Paulo Maluf. Agora não me lembro se o Paulo Maluf era prefeito ou era governador naquela época, mas enfim. E em questão de 20 minutos a gente estava com o Paulo Maluf no ar na Band aqui, a AM de Porto Alegre, não era numa rede nacional. Então assim, foi um dos fatos marcantes. Assim, e aí tem outras coisas do jornalismo mesmo, que aí para mim foram muito marcantes. Eu ganhei um prêmio ali de jornalismo em 98, fazendo cobertura do movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Eu fiz não sei se vocês vão lembrar disso, em 98 teve um momento em que o MST ocupou
ou invadiu, dependendo da forma como as pessoas querem abordar o assunto, né? 3 fazendas ao mesmo tempo, né? Uma em Santo Antônio das Missões, outra em Joia, e a terceira eu não me lembro. E eu me lembro que aí a gente conseguiu entrar nas fazendas, porque na verdade ia ter uma desocupação, e havia um temor de que houvesse uma desocupação violenta e tal, e a gente conseguiu entrar escondido e conseguir transmitir a desocupação de dentro das fazendas. Eu me lembro até que eu entrei no programa do Paulo Solano, que era um pouquinho depois do programa do Band Informática. Nesse dia eu não apresentei o Band Informática, eu fui lá para essa ocupação e a gente fez a transmissão de lá. Então, assim, foram momentos do jornalismo muito marcantes. Agora, óbvio, o Band Informática também, para mim, mais do que marcante, digamos assim, é meio que um selo, né? Assim, até hoje eu converso com pessoas que lembram, foi tu que apresentava, era tu que apresentava o Band Informática, pô, me lembro de ti do Band Informática, né? Então, com a audiência que a gente tinha, era uma coisa muito espetacular, assim, a gente poder, e essa é uma coisa, assim, muito do rádio, né, das pessoas memorizarem o teu nome e a tua voz. Uma vez entreguei um documento numa recepção e o cara pegou meu documento assim, Paulo Giovanni, do Band Informática. Aí ele chamou outro cara, pô, esse aqui é aquele que eu te falei, que não sei o que lá. Então, assim, aquelas coisas, o cara era ligado em tecnologia e estava ali trabalhando como enfim, numa portaria de um prédio aqui no centro de Porto Alegre. E, então, assim, foram momentos marcantes da Bandeirantes e normalmente esses momentos são marcados a partir de coisas que a gente faz, né? De coisas que a gente cobriu e tal. E o Band Informática tem um lugarzinho guardado aqui no meu coração. Aqui. Que bom, né? Que bacana isso aí, Paulo Giovanni. Isso aí me deixa bastante emocionado. Eu tive o prazer de dividir como convidado especial por algum tempo, uns 2 anos, eu acho, né, Paulo Giovanni? E conviver com o Paulo Giovanni e aprender muita coisa, né? Aprendi muita coisa com ele. Enfim, agradeço publicamente aqui aos aprendizados aí com o Paulo Giovanni. Bacana, cara, que legal que tu guarda essa imagem do nosso programa lá, do teu projeto que tu conseguiu botar lá, enfim, né, conseguiu convencer o Bira Valdez na época. Eu acho muito legal. Renato Martins. Zorek, é importante a gente falar, já que a gente está falando de rádio, é importante a gente falar que este programa e todos os que virão também estarão disponíveis no nosso canal no Spotify. Então, se não deu tempo de assistir o programa na telinha do seu computador, depois liga lá no Spotify e você vai escutar. Entra no nosso site www.jeitodigital.net.br e logo em cima tem os ícones das nossas redes sociais, dos nossos canais digitais e dos nossos canais de interação. E lá tem o Spotify que você pode plugar e se atualizar depois com todo o programa que estará carregado lá. A gente está se encaminhando já para a finaleira, a gente já explodiu o tempo do programa previsto inicialmente, né? Então, eu queria apenas resgatar alguma coisa com o Renato, porque a gente teve essa história toda de Bandeirantes e o Renato é um grande incentivador também dessas novas mídias, né? E quando a gente trocou uma ideia a respeito do Jeito Digital, ele ainda me disse, cara, toca porque tu tá bem cercado. Que bacana, hein? Que legal. Ó, o Giovanni voltou de novo. E aí, Renato Martins? Eu tô aqui vendo vocês e ouvindo e só confirmando, tá? O Bira Valdez nos deixou em 23 de junho de 2005, tá? A noite mais longa do ano, depois o Christian nos elucida, porque eu vou ficar ou no início do inverno ou no São João. De qualquer maneira, é terrível, porque eu odeio inverno, odeio frio, então a noite mais longa do ano eu acho terrível. E não vem com essa história de vinho, lareira e tal, que o Paulo Giovanni ali, que tá todo romântico, vai nascer o filho agora, né? O cara tá feliz, então ele já tá pensando, né, nessas coisas, eu odeio. Mas eu tenho uma pergunta para vocês. Vamos lá. Eu tenho uma pergunta também, pegando a carona do Paulo Giovanni. Eu quero saber como é que vocês vão falar.
de tecnologia e informática hoje em dia, porque lá nos anos 2000, tu comprava um 386 como o Silvio aí, ia lá na loja e tal, ia não vou citar marcas aí, porque senão pode né, podemos afastar aqui algum patrocinador em potencial e tal, né, mas eu vou falar assim, Hermes Macedo, Mesbla, tal, que ia lá comprar um 386 no Volens, na Empo, no Ipincosul, e aí tu conseguia usar aquele 386 por 1 ano, 2 anos, 5 anos. Pessoal, eu adquiri para a Rede Atitude Positiva aqui, ó, um iPhone 12 em dezembro. Os caras vão lançar essa semana o 13. Vão lançar agora, maio. Já vão lançar o novo iOS, vai ter a live essa semana, né? E em seguida já vai estar chegando o 13, os caras já estão com os segredinhos do 13, não sei o que. O que eu faço com o iPhone 12? A tecnologia é, assim, ó, é a rainha da obsolescência. Te respondo, Renato Martins, com todo prazer. É justamente essa dinâmica, essa corrida desenfreada, que vai nos dar muito material toda semana para apresentar o programa. Exatamente isso. Naquela época a gente muitas vezes tinha que garimpar notícia nova para fazer o programa da semana. Hoje, meu amigo, não existe pauta que dê conta para fazer um programa só, né? Porque realmente as novidades são muitas. Algumas plataformas mudaram, mas existem muitas dúvidas ainda. Então essa pergunta é uma. O que eu faço com o meu iPhone que eu acabei de comprar, se vai ser lançado um agora em seguidinha mais avançado? Então, tudo isso vai fazer parte do Jeito Digital. Nós vamos trazer especialistas na área, mas que vão falar numa linguagem simples para os nossos ouvintes, para o nosso público, e vamos elucidar tudo isso e responder aquela grande pergunta: vale mesmo a pena eu trocar o meu aparelho que eu comprei há pouco tempo por este que está sendo lançado agora? Isso e muito mais coisas. Por exemplo, no nosso próximo programa, do dia 14 às 20h30, nós vamos falar sobre criptomoedas, que é algo que está aí no momento e que a gente imagina que seja o dinheiro do futuro. Os bancos têm que passar por uma enorme reformulação e se adaptar a essa nova moeda. Só que atrás desta moeda existe uma plataforma, e é por isto que a moeda surgiu, que se chama blockchain. E aí nós vamos explicar para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores, o que é o blockchain. Por que o blockchain é fundamental para a segurança das transações em criptomoeda. Então, Renato, pauta é o que não falta. A gente vai ter que fazer o trabalho invertido que fazia naquela época. Naquela época a gente tinha que garimpar a notícia. Agora a gente vai ter que filtrar a notícia, não porque a gente queira tapar o solto com a peneira, porque é muito material. E lá na capa do nosso site, nós vamos ter atualizações todos os dias com todas essas notícias que estão saindo no mundo da tecnologia e da informação, no mundo da tecnologia e da comunicação. Então, material não falta. Realmente, o nosso trabalho vai ser como divulgar todo esse material em 1 hora de programa e de uma forma inteligível para todas as pessoas, sem o tecniquez. Mais um convidado para o próximo. Vocês correm o risco de, numa segunda-feira, anunciar um negócio que na outra segunda vão ter que desmentir, porque a empresa voltou atrás, que foi o caso do WhatsApp. Exatamente. Aí o WhatsApp resolveu voltar atrás e não está cobrando mais de ninguém as restrições. Depois que eu assinei o negócio lá, o WhatsApp resolveu voltar atrás. Ia ser um tiro no pé, né? Ia ser um tiro no pé, com certeza. Sobre isso eu ainda estou no 6S, viu, Renato? E estou bem satisfeito. É que depende da necessidade. Se o aparelho me atende, tá beleza, né? Eu saí do ar ali para trazer uma dica aqui, ó. Quem gosta de história em quadrinhos, ó. Eu não sei se lê Sorg ou Sorge. É a história de Richard Sorg, o espião que derrotou Hitler. É em quadrinhos, é sensacional.
Se não é Sorg, eu já digo o seguinte, não me corrige, que é assim que se pronuncia. Esse jargão é do Paulo Giovanni, né? O Christian deve conhecer esse livro aqui, né? Sensacional. Muito bom, muito bom. Vou dar um spoiler aí. Nós, no próximo programa, vamos ter um especialista em streaming, né? O nosso querido Roberto Tadano vai estar conosco também. Além de criptomoeda, nós vamos ter também essa tecnologia que está muito em moda hoje e que amanhã ou depois nós vamos chamar o Renato Martins para falar disso também, porque tecnicamente o Tadano entende. Agora, esse cara sabe muito como usar o streaming, né? Nas lives, nas transmissões, e sabe também ensinar como fazer live. Ele tem até curso para isso, né, Renato? Certo? É verdade. Não, é verdade. A gente fez por a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, no ano passado, um curso de lives e teleconferências, né, que foi patrocinado pelo Facebook. Foi muito bacana. E isso virou um e-book também, né, e eu, de vez em quando, faço algumas turmas desses cursos de live e teleconferência. Posso aproveitar e só dizer que amanhã tem uma live imperdível? Tem que dizer, à vontade. Por favor. Espaço é seu. Amanhã, notícia boa, né? A gente vai falar com 6 pessoas que passaram pela UTI, que passaram pela intubação e estão superadas, recuperadas, estão inspirando outras pessoas, estão trabalhando. Cantor Orlando Moraes, marido da Glória Pires, deputado Hernani Polo, o Júlio Rita, dos Cozinheiros do Bem, o psicanalista Mário Corso, o médico também pega Covid, Euler Manente, e o empresário Douglas Marques, que é um rapaz que agora ficou bem famoso na última semana, que ele está relatando nas redes sociais dele a parte ruim da Covid, sem filtro nenhum, para alertar as pessoas, para que as pessoas tomem cuidado. Então ele está fazendo por um lado bom. São 6 histórias de recuperação na live amanhã das 9 horas da noite na Rede Atitude Positiva. Quero aproveitar a tua dica, Renato, para dizer e fazer um chamamento. Galera, vacina boa é vacina no braço. Não perde o dia da vacinação, não esquece da segunda dose, porque ela é muito importante para completar o ciclo de imunização. E é só com vacina que a gente vai conseguir tentar voltar a uma vida mais ou menos normal. Aquilo que nós vivemos até 2020, esquece, nós temos outro mundo pela frente. Então, vacina. E não precisa escolher, né, Silvio? Não tem que escolher. A vacina boa é a vacina no braço. É a que estiver disponível naquele momento, vai lá, toma a tua dose. Aproveita que a gente está entrando no inverno também, as vacinas para H1N1, anti-H1N1, também já estão disponíveis nos postos de saúde. Vai lá e te vacina, porque isso também é importante. E isso também ajuda o sistema imunológico. Jeito Digital apoia a ciência, apoia e defende as campanhas de vacinação. Isso é importantíssimo. Estamos nos encaminhando para a finaleira do programa. Vamos passar uma revista com as considerações finais dos nossos queridos convidados. Esse programa foi fantástico, sensacional. Eu estou por demais emocionado em ter resgatado tudo isso, e a gente está começando a dar um novo salto, um novo pulo para frente. Então vamos começar falando com o Christian. Christian, dá o teu recado, tuas considerações finais, antes da gente fazer o sorteio da caneca. Bom, para mim foi uma festa participar do programa número 1. Número 1 é sempre um programa com uma certa tensão, mas já nasceu numa grande vibe, numa vibe muito positiva. Assim como o Renato, que em inbox no Facebook me dá dicas também de como fazer lives, quais tipos de equipamento comprar, e me deu uma dica muito boa sobre uma câmera, agradeço ao Renato. Paulo Giovanni, não sabia dessa preferência dele por quadrinhos também, a gente pode trocar figurinhas sobre isso, tem muita coisa que a gente pode conversar sobre. E quem quiser me acompanhar nas redes sociais é @kikordoc com K. Eu estou à disposição sempre dos amigos do Jeito Digital. Estou muito faceiro por
por esse início de vocês, essa retomada do projeto, e tem tudo para dar certo, aliás, já está dando certo. Muito obrigado, um grande abraço para o pessoal host, para os amigos igualmente convidados, e para o pessoal da retaguarda, que também faz um belo trabalho. Até a próxima. Renato Martins, tuas considerações finais. De microfone ligado é melhor. Eu quero agradecer aí a todos. Quero agradecer a todos, agradecer ao convite. Programa muito curto, já estou reclamando, tem que ter mais tempo, né? Tem muita história. Eu fiquei pensando nas histórias. O Paulo Giovanni passou 4 anos, eu passei 16 na Bandeirantes. Olha, tem cada história sensacional, que na hora a gente ficava meio preocupado, mas hoje a gente ri. Muita coisa divertida também que a gente tem para contar. E isso é que vale na vida, né? Isso é que vale na vida, a gente contar boas histórias, a gente rir do passado também, como um passado feliz. Eu quero agradecer aí pelo convite de vocês, a participação, o espaço que vocês sempre dão para a Rede Atitude Positiva. O Visorek já foi meu convidado lá no Conexões Positivas, o Silvio é meu colunista, vou abrir o espaço para o Christian, para a gente falar também de cinema, de histórias em quadrinhos e coisas positivas. Paulo Giovanni, meu grande parceiro também, já na agência Rádio Web. Eu quero dizer o seguinte para vocês, eu também estou dirigindo lives, tá? Então aquele empresário, aquele médico, aquele advogado que não sabe fazer live, eu faço todo, com a minha equipe eu monto todo o aparato, ele não precisa nem sair do consultório ou de casa, eu também não saio, né? Não saio porque estou em home office. Estamos em 14 meses de pandemia e, portanto, não vou sair. E aí a gente estrutura toda a live para essas pessoas. Então é um trabalho muito bacana, a gente já tem alguns clientes nessa modalidade e está funcionando muito bem. Né? A gente está fazendo com muitos recursos na tela, imagem na tela, PowerPoint, se quiser dar um curso, se quiser dar uma palestra também, quiser fazer uma teleconferência. E hoje chegou o meu presente de aniversário, ó. Paulo Giovanni mostrou o livro lá, Histórias de Quadrinhos, e eu vou mostrar, olha aqui, ó. Esse é um dos melhores microfones, o Christian já sabe, porque eu já tinha falado para ele. O meu aniversário é 19 de junho, vocês podem mandar presentes também e abraços, tá? Mas chegou antes. Chegou aqui, ó, é um dos melhores microfones para podcast e para lives. Ele tem um grave maravilhoso, é o Fifine, tá? E ele veio junto com o vírus chinês, tá? Mas eu passei bastante álcool e já matei tudo. Eu estou fazendo uma ironia, uma brincadeira, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Viva a pior de tudo é que a gente tem que explicar que está fazendo uma ironia, né? É impressionante. São os novos tempos, né, Silvio? Parabéns, olha aqui, ó, graças a Deus que a China existe, estão vacinando 20 milhões de pessoas por dia. Estão vacinando 20 milhões de pessoas por dia. Um abraço, pessoal. Muito obrigado. Tudo de bom. Qualquer coisa, Renato Martins nas redes, Atitude Positiva, redeatitudepositiva.com.br. Paulo Giovanni, suas considerações finais. Bom, obrigado, Visorek, por poder te reencontrar. Eu espero que em breve a gente possa fazer isso aqui numa mesa de bar, né? Tomando uma cervejinha, um vinho, né? Eu devo me vacinar aí essa semana. Viva a ciência, viva o SUS, né? E um abraço para o Lauro, que a gente sempre acaba, né, valorizando as pessoas que estão no ar, mas quem coloca isso aqui no ar é quem está por trás das câmeras, né? E o Lauro está ali fazendo o trabalho dele, sempre foi muito competente nisso, né? Então, grande abraço aí ao Lauro. E para vocês, né, uma boa semana. Eu estou entrando num período que agora eu estou na preparação para ser pai e depois entro nessa vida de ser pai de primeira viagem com 56 anos, né? Então, estou vivendo toda essa expectativa aí. E a partir de agora, o meu interesse é coisas de bebê, né? Inclusive as histórias de quadrinhos, né, Christian? Então, muito obrigado aí pelo convite. É uma honra ter participado desse primeiro programa, né? E estou à disposição aí, à medida do possível, quem sabe daqui uns 3 ou 4 meses, quando eu já estiver mais adaptado a essa vidinha de pai, né, que não é uma vida fácil, né, e vocês que já foram sabem que para quem está começando o negócio não é fácil, né? Muito obrigado a todos, foi um prazer, um grande abraço. Nós que agradecemos a presença de todos vocês. O Paulo Giovanni, inclusive o Lauro está dizendo que gostou da tua ideia de ir para o bar, ver um churrasquinho.
Ele toca. Grande Lauro Santos. Sou parceiro, Aliás, temos que fazer um agradecimento à direção-geral e técnica do Lauro Santos, o nosso apoio de bastidor, que é a Irene Grins. E Vizorek, vamos para o sorteio e fechamento do programa. Vamos para coisa boa. Mais uma coisa boa. O sorteio. Dona Irene Grins, e aí? Quem ganhou esta caneca? A Irene vai falar lá. Vai rodar. Nós estamos com... Tem uma ideia, Dona Irene. Oi. São quantos participantes aí? 8 participantes. 8 participantes. Tá, tem uma ordem aí. Tem uma ordem aí de uma ordem. Não sei o quê. Sim, então vamos. Paulo Giovanni, diz um número de 1 a 8. 6. 6 é o ganhador. Quem é o ganhador? Fernando Lagranha, Alvorada. O alvoradense faturou a caneca. Legal. Bacana. Show de bola. Lagranha, a gente entra em contato pelo WhatsApp para combinar como é que tu pega com o Vizorek. O Fernando Lagranha, eu tenho o WhatsApp dele. Não é marmelada, hein? Não é marmelada. Não, é sorteio. Paulo Giovanni, é sorteio. Paulo Giovanni está em Porto Alegre, a Marlene Grink está em Torres. Então, Marlene, eu tô traumatizado. Eu contei a história da Marlene, né? Por favor, Irene. Não tem problema, tem a Marlene, desculpa. Jornalista. Tem a tua irmã lá do Polo, né? Que é a Marlene, né? Da Unicinos durante muitos anos. Inclusive o Paulo Giovanni conhece a Marlene Grinks, né, Paulo? Conhece sim. É isso aí. Bom, vamos ao fechamento então. Ganhar os brindes, mais um agradecimento a todos os participantes de hoje. Nós tivemos na produção e apresentação os jornalistas João Carlos Vizorek e Silvio Belbucci, na central técnica o Lauro Pons, na administração a dona Irene Grinks, e na direção geral Lauro Pons Santos. Uma boa noite a todos vocês e muito obrigado pela audiência. Até a próxima segunda-feira, pontualmente às 20h30, com muita informação. Muda um pouquinho o formato do programa, muita informação para a próxima semana. Até lá. Tchau. Se existe um único segredo do sucesso, ele está na capacidade de ver as coisas do ponto de vista de outras pessoas. E nós, da RMS Telecom, estamos inovando constantemente para entregar o melhor a você, que tem o mundo em suas mãos e está evoluindo a cada dia mais, e se adaptando, e sabe que esse processo nunca irá parar. RMS, você navegando na velocidade da luz. E aí, tchê, tá a fim de almoçar o melhor churrasco de Torres? O Espetão na Brasa é a solução. Carnes deliciosas, um buffet saboroso e muito surtido e um atendimento de primeira. Não é isso, Anderson? Tchê, esperamos vocês. E a teleentrega? É só ligar 3664-1528 e o melhor churrasco da cidade chega na sua casa rapidinho. Espetão na Brasa, Avenida Barão do Rio Branco, 778, Centro, Torres. Teleentrega 51-3664-1528. O que seria do artista sem dar entrevista pra revista, sem aparecer em portais e televisão? O trabalho tem que ser feito com muita dedicação. Quer divulgar o seu som? Então não se esconde. Vem pra DGAgens, onde sua música vai mais longe.
valorize a sua marca. Eu Benedito cria canecas, camisetas, azulejos decorados e outras peças estampadas sob encomenda com a imagem que o cliente desejar. Muitos dos produtos de El Benedito têm o tema pet, em homenagem ao gato que deu nome à empresa e que foi adotado no início da criação do negócio. Entre em contato com a gente. WhatsApp 51 991 87 1564 ou pelo e-mail benedito@elbenedito.com.br. Também estamos no Facebook @e_obenedito ou no Instagram @e_obenedito. É o Benedito, valorizando a sua marca.